Ao que parece, de última hora, o técnico Renato Gaúcho mudou completamente a escalação do Vasco para essa partida diante do Barracas Central. Ontem à noite eu trouxe a notícia que o GE tinha trazido aquela provável escalação com o Vasco com 3 zagueiros, com o Vasco com a equipe completamente reserva alternativa, mas segundo notícia do jornalista Vene Casagrande, o técnico Renato Gaúcho mudou tudo de última hora e eu vou te trazer no vídeo de hoje qual é essa provável escalação do Vasco para essa partida de logo mais 7 horas da noite diante do Barracas Central. Renato Gaúcho sentiu a mesma necessidade que o torcedor do Vasco sente de colocar um time mais robusto para essa partida. Então devemos ter muitas novidades, eu vou te contar todas elas no vídeo de hoje. Só é importante que tu deixe o like, tá aparecendo esse botãozinho de hypar, clica nesse botão de hypar e manda aí nos grupos de Vasco, de WhatsApp, que essa aqui é uma notícia importante. Beleza? Bora sim? Vem comigo! E essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar o Barracas Central logo mais em São Januário. Um jogo que tem um protesto da torcida para um público zero. Foi vendido mais ou menos aí 2, 3 mil ingressos, então teremos um estádio muito vazio de São Januário. Um protesto porque, cara, o torcedor do Vasco não é otário, né, cara? De ficar indo pra partidas, ver um time completamente alternativo sem muito o que esperar de jogadores. Então o Renato Gaúcho, a diretoria do Vasco, foi um entendimento em conjunto que o Vasco precisava ter um time mais robusto para esse jogo, tendo em vista que só temos 2 jogos até a parada aí de mais de 50 dias para a Copa do Mundo. Será que os jogadores do Vasco não conseguem jogar nesse meio de semana, nesse final de semana, cara? São somente 2 jogos. Então o Renato Gaúcho entendeu isso e essas são as mudanças que teremos para esse jogo diante do Barracas Central. O Vasco vai com o Léo Jardim como seu goleiro titular. Já ficou claro que o Renato Gaúcho e a sua comissão técnica não confiam no Daniel Fusato, então o Léo Jardim vai como goleiro titular. Na lateral direita, o Vasco não tem o menino João Vitor, que era um ponta jogando improvisado na lateral, foi expulso diante do Olímpia, então ele está suspenso para essa partida e não pode jogar. O Puma continua com a virose, não foi relacionado para esse jogo e o Paulo Henrique está lesionado. Com isso, o Tietê será o titular na lateral direita do Vasco, jogando improvisado. Ele já jogou assim algumas vezes na sua carreira, e o Tietê tinha um futebol bem mais apresentável, assim podemos dizer. Mas só tem essa opção, o Tietê será o lateral direito do time do Vasco. Na dupla de zaga teremos novidades, porque o Cuesta retorna à equipe, o Alan Saldívia vai para o banco de reservas, e a tendência é que ele jogue somente com 2 zagueiros. O Cuesta deve ser o titular ao lado do Robert Renan e o Saldívia vai para o banco de reservas, então ele vai com a sua zaga titular. Na lateral esquerda, enfim, o retorno de Cuiabá aos titulares do Vasco vai acontecer. O Lucas Piton deve ir para o banco de reservas. Então o Vasco vai jogar em um 4-2-3-1, não naquele 3-4-2-1, como eu tinha passado ontem para vocês. Robert Renan, Cuiabá na lateral esquerda, e aí o meio de campo do Vasco será também o titular. Cauã Barros vai jogar como primeiro volante e o Thiago Mendes vai jogar como esse segundo homem de meio de campo do time do Vasco. Então, com a dupla de volantes titular do Vasco, principalmente pelo fator do Thiago Mendes estar jogando, já dá a entender para o torcedor do Vasco que teremos mais criação, que teremos mais controle de bola e teremos mais criatividade no nosso meio de campo do que se tivéssemos com o Hugo Moura e com o menino Ramon Rick, que ainda está sem experiência. Então a tendência é que jogue o Barros e o Thiago Mendes. E aí do meio para frente o Vasco deve vir também. E aí do meio pra frente a tendência é que o Vasco jogue com seu quarteto em tese titular. O Adson vai jogar como ponta aberta pelo lado direito. E lembrando que o Marino não foi relacionado para esse jogo. Ao que parece ainda está com desgaste muscular o Marino Rinestrosa. E só deve retornar aos relacionados na partida diante do Atlético Mineiro. Ele vai ser preservado novamente. Com isso, o Adson inicia o jogo na ponta pelo lado direito. O Rojas vai jogar como camisa 10. Eu vejo muito torcedor do Vasco, cara, criticando o Rojas. Mas o Rojas, ele entrega um futebol de razoável para bom. É um jogador jovem com potencial visível. É um jogador habilidoso, é um jogador que tem talento. E às vezes eu acho que fica muita pressão em cima de um jogador de 22 ou 23 anos, me esqueci agora a idade dele ao certo, querendo que ele resolva todas as partidas do Vasco. Eu acho que houve sim um erro de planejamento, na verdade, né? O Felipe Coutinho, quando ele sai, o Rojas ele tem que assumir esse papel de camisa 10 titular da equipe e de só ter ele para fazer essa função. Então, fica muito essa responsabilidade em cima dele.
E eu torço para que ele jogue bem novamente. É um jogador que tem muito talento, tem muita qualidade. Eu particularmente gosto do futebol do Rojas. Acredito que se ele tivesse em outro time, teria grande parte da torcida do Vasco chorando, querendo que ele tivesse no Vasco. Mas como ele tá no clube, a torcida do Vasco, infelizmente, eu falo isso aqui para vocês, sentido, tem uma cultura muito de, em muitos momentos, pesar muito em cima dos jogadores do próprio clube e de elogiar os jogadores que estão jogando em clubes rivais, que às vezes até fazem menos. Isso é uma cultura que existe na própria torcida do Vasco. Mas seguindo, Andrés Gomes vai jogar como ponta pelo lado esquerdo, e lembrando que o Andrés Gomes já não jogaria contra o Atlético Mineiro, porque ele já vai para a seleção da Colômbia. Todos os jogadores que foram convocados não participarão dessa última rodada do Brasileirão. Então até por isso ele forçou o cartão contra o Bragantino, porque ele já não jogaria de nenhuma forma contra o Atlético Mineiro, então ele já aproveitou para zerar os cartões. E o Spinelli será o centroavante titular do Vasco. Tomara que o Spinelli desencante e volte a marcar gols. O Vasco precisa dos gols do Spinelli, precisa que ele conclua melhor as jogadas. E aí o time do Barracas Central deve se comportar nesse 3-4-2-1. E vai virar uma linha de 5, obviamente, porque o Vasco deve ter mais a posse de bola, então vai ficar 3 zagueiros, 2 alas, vai baixar os 2 volantes, esses 2 jogadores de lado de campo vão baixar também, e vai ter esse centroavante aqui na frente, mas acredito em uma postura bem defensiva do Barracas Central, que já não disputa mais nada, é só um jogo para cumprir tabela. É o time mais fraco do grupo, e o Vasco, jogando com seu time em tese titular, tem a obrigação de vencer, e vencer bem o Barracas Central, para pegar confiança para o jogo do final de semana contra o Atlético Mineiro e aproveitar para chamar a torcida. Uma vitória boa hoje do Vasco garante um São Januário lotado para o jogo contra o Atlético Mineiro. E aí time e torcida buscando sintonia para buscar o resultado. E torço para que isso aconteça em nome de Jesus Cristo. E é isso. Ficou nessa. Abração do Francisco, é nóis. Fui, comenta embaixo. Quem que você prefere? Escalação reserva ou titular do Vasco? Deixa também o seu palpite pro jogo. Fui!